se ele não se propõe a aumentar. Eu não sei. Isso aí eu não... Ele é que sabe. Com relação à Justiça do Trabalho em si, o senhor acredita que ela tem servido mais para a defesa do direito do trabalho ou para essa flexibilização que o senhor falou, fraudulenta? Não, de um modo geral, ela tem sido mais para a defesa do trabalhador, mas há acordos do Tribunal Superior do Trabalho admitindo uma flexibilização bem razoável já. O senhor acredita que o fim do direito do trabalho também é o fim da Justiça do Trabalho? O fim do direito do trabalho não existe. Não pode existir, porque o trabalho é fundamental. O trabalho é fundamental. Você não pode realizar nenhuma atividade senão através do trabalho. As formas de trabalho podem se alterar, mas o trabalho é fundamental. E o trabalho tem que ter proteção. A não ser que você diga, não, mas aí o comunismo idealizado por Lenin e Marx, ele estabeleceu uma sociedade igualitária, não havia empregador, não, mas isso foi uma utopia. Não existe mais quem defenda isso. Certo. Qual a avaliação que o senhor faz da atuação do Tribunal Superior do Trabalho com relação à defesa do direito do trabalho e ao combate a essa flexibilização fraudulenta? Não, a flexibilização fraudulenta, ela combate, né? Ela combate. Agora, tem admitido algumas formas de flexibilização. E, de um modo geral, as teses aprovadas pelo Tribunal Superior do Trabalho são teses legítimas. Agora, é claro que há acordos que você discorda. Em direito, isso tudo é possível, né? Eu mesmo já falei do próprio Tribunal Superior do Trabalho em discurso não concordando com alguma coisa. Mas eu tenho direito de dizer o que pensam e eles de decidir o que querem. Mas então eles defendem, o senhor acredita que eles defendem ainda o direito do trabalho? O que eu não entendi. Eles ainda trabalham em defesa do direito do trabalho, da não extinção. Não há possibilidade de extinguir o direito do trabalho, não. O que o senhor imagina dessa tão comentada e popular reforma trabalhista? A reforma trabalhista depende de quem a propõe, né? Os neoliberais querem o mínimo de regulamentação do trabalhador e invocam exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, só há 3 leis trabalhistas federais. Salário mínimo, duração do trabalho e segurança industrial. Então, o vazio legislativo é preenchido por contratos coletivos entre sindicato e empresas. Mas os sindicatos lá são fortes. Os Estados Unidos é plenamente desenvolvido em todos os lugares, de maneira que os sindicatos obtêm nos contratos coletivos muitos direitos, até direitos de fixação do empregado, só poder ser despedido em determinadas situações, isso tudo existe. Quando se fala dos Estados Unidos aqui, não contam a história inteira. Diz, não, nos Estados Unidos o legislador só legisla sobre 3 coisas, o mais tudo é livre. É livre, mas preenche o vazio legislativo. Quando diz, lá o contrato coletivo disciplina relações entre empregado e empregador, disciplina, mas disciplina porque é um vazio legislativo. Não é o caso do Brasil, como não é o caso da Argentina, como não é o caso do México, como não é o caso da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, de tudo mais. Toda a Europa Ocidental, a legislação do trabalho ainda está num nível alto. Muito mais do que aqui. Muito mais do que aqui. Falando um pouco agora da ANAMATRA, que o senhor conhece muito bem, o que o senhor acha que tem sido o papel dessa entidade associativa representante do juiz do trabalho no Brasil na defesa do direito do trabalho? Muito grande e boa. Sobretudo agora, não agora, ela tradicionalmente a ANAMATRA sempre teve uma atuação boa, e inclusive as AMATRAs, que são estaduais, né, também colaboram nesse sentido e, de um modo geral, se unem dentro de uma orientação que é salutar para a defesa do direito do trabalho.
E o senhor tem alguma sugestão, alguma crítica aos juízes do trabalho organizados nessa entidade? Alguma sugestão? Não. Os juízes do trabalho não tem sindicato. Tem uma organização, vamos assim dizer, paralela, que poderia ser o sindicato deles, que são as amatras e as anamatras. São realmente entidades importantes para a própria dinâmica do direito do trabalho, que bem representam os juízes do trabalho. Certo. A Anamatra vai lançar nos próximos meses uma campanha pela efetivação do direito do trabalho, para mobilizar não só as instâncias relativas à justiça do trabalho, mas a sociedade como um todo. O senhor acredita que isso é uma iniciativa positiva? Positiva, altamente positiva. E, para finalizar, eu gostaria de que o que é para o senhor o futuro do direito do trabalho e da justiça do trabalho? Praticamente, nas minhas respostas, eu já deixei explícito isso, né? A justiça do trabalho, no meu entender, está consagrada como uma das justiças mais importantes do Brasil, né? Ela deveria receber muito menos processo, né, se o trabalhador tivesse integrado na empresa e só pudesse ser despedido com motivação. Infelizmente, isso não ocorre. E por que não ocorre é que ela recebe 2 milhões de processos por ano. Agora vai receber mais, porque a emenda 45 ampliou bastante a competência da Justiça do Trabalho. É necessário, no meu entender, uma reforma do processo trabalhista, no sentido de reduzir os recursos, de dar maior autonomia aos juízes de primeiro grau, que conhecem e sentem o próprio processo, e sentem a dinâmica do conflito, vamos assim dizer, e, com isso, evitar que o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, receba mais de 200 mil processos por ano, só podendo julgar, num esforço hercúleo, 100 e poucos, 110, 112 mil. De maneira que sobram 100 mil cada ano. Ela recebe mais de 200, recebeu nos 2 últimos anos mais de 200 mil e só pôde julgar mais de 100. E, a meu ver, passou a julgar mal alguns casos. Porque com a necessidade de julgar mais de 100 mil processos ou chegar a 200, é impossível, por ano, os agravos de instrumento, por exemplo, são julgados de uma maneira, a meu ver, criticável. Como é que são julgados? Não se dá a palavra ao relator para ele julgar cada caso. Dá-se a palavra ao relator para dizer, tem a palavra o ministro tal para julgar os seus agravos de instrumento. Aí ele diz, senhor presidente, aí número tal, né, provimento de tratar de matéria de fato de prova. Unanimemente negado provimento. Aí ele diz, tem 2 ou 3 casos que eu separei, que eu tenho dúvida. Aí esses são julgados e discutidos. A meu ver, não é bem isso que se deseja. Agora, para chegar a 100 mil processos por ano, a mais de 100 mil processos por ano, eles estão sendo obrigados a fazer isso. O Tribunal Superior do Trabalho está sendo obrigado a fazer isso. Mas, de qualquer maneira, não é bom. O ideal é que pudesse julgar com mais calma, que recebesse... No meu tempo, eu fui ministro do Tribunal Superior do Trabalho vários anos, né? No meu tempo, a média de recursos eram 3 turmas só e não 5. 3 turmas só. Mas nós recebíamos, em média, mais ou menos 22, 23 mil processos por ano. Hoje recebem 200 mil. Muita coisa. Você vê a diferença. A diferença é enorme, né? Bom, gostaria de agradecer muito pela entrevista, parabenizar o senhor pelos 90 anos em nome da Anamatra. Obrigado. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas futuras gerações, para o juiz do trabalho e para a Anamatra. O que eu posso deixar para as futuras gerações é que continuem a estudar o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho é importantíssimo para as relações humanas. Inclusive, o nosso novo Código Civil adotou vários princípios que são do direito do trabalho. O Código Civil de 1916 era individualista. O Código Civil de 2002 é socialista. Socializou o direito.
De maneira que isso foi influência do direito do trabalho. Como, aliás, vou dizer daqui a pouco, na mensagem que vou ler para o início do Congresso, em homenagem a um dos grandes vultos do direito do trabalho e do direito civil, que foi Orlando Gomes. Orlando Gomes, baiano, catedrático de direito civil, e que teve a ousadia de ir no concurso de direito civil para a Cátedra da Bahia, a renomada Faculdade de Direito da Bahia, apresentar a tese sobre convenção coletiva de trabalho, como contrato, onde ele estabeleceu que era um contrato, embora ato-regra, com efeitos normativos e erga omnes, mas que era um contrato. E, portanto, a tese dele foi aí. E sempre defendeu que o direito civil adotasse certos princípios de socialização do direito, que já estavam no direito do trabalho. Muito obrigada pela entrevista.